Boa noite. A quem tiver interesse de ver esse vídeo, já várias vezes me pediram para contar essa história e eu acho que chegou a hora de eu contar por vídeo, que eu já fiz postagem sobre isso no passado, já várias vezes falei sobre o assunto no passado, agora eu vou fazer um registro definitivo. O que é que aconteceu, né, na questão da Federação de Jiu-Jitsu em Pernambuco? Né? Bom, eu já devia ter feito esse vídeo há algum tempo, eu viajo muito, tenho várias casas, quem me conhece sabe. Eu estou aqui agora, desci rapidinho para fazer esse vídeo aqui. E para não gastar muito tempo, eu vou direto ao assunto. E é o seguinte, eu comecei o jiu-jitsu muito novo, com 14 anos, já era faixa marrom de judô. E eu fui aluno primeiro de um cara chamado Moacir Boca. Esse cara era o cara mais duro que tinha no estado de Pernambuco nos anos 90 inteiro. Toda a década de 90, que foi a década de explosão do jiu-jitsu, né? Novembro de 93 foi quando o Royce veio e mostrou para o mundo, né, através da cabeça brilhante do Rorion, né, o que era o jiu-jitsu lá no UFC. Então logo em seguida eu não achava mais graça no judô, eu fazia kickbox com um professor que dava muita aula nas casas aí das pessoas, chamado Almi, e era um kickbox mais assim lúdico, e aí eu sempre tive aquela vontade de fazer artes marciais, sempre gostei de ninja, de Bruce Lee, por aí vai. Logo quando eu entrei na academia de Boca, com 15 dias eu lutei um campeonato pernambucano e fui campeão, faixa branca. E eu me lembro que na faixa branca eu também finalizei um azul que era muito promissor, chamado Pernalonga. E Boca, uma vez junto do bebedor, disse: porra, Piu Piu, ele me chamava de Piu Piu. Pô, Piu Piu, você não é bom, você é um fenômeno, mas porra, você tem que ser um cara assim, mais light com as pessoas. Eu já tinha um perfil mais de preto ou branco, nunca fui muito bom de política, na acepção literal do termo. O que aconteceu aí? Eu fui embora morar fora. Eu já tinha ido uma vez para o High School americano, depois fui fazer o college, que era uma prioridade para mim, essa questão intelectual, que eu acho que o jiu-jitsu também deixa muito a desejar nisso, porque quase todos os profissionais campeões mundiais e donos de escola também são fraquíssimos intelectualmente. E quem quiser que ache ruim que eu estou dizendo isso, mas se você perceber lá atrás no tempo, a mão de obra que nós tínhamos era nível Valdemar Santana. A coisa está melhorando, mas ainda não melhorou o que deveria. Então eu fui estudar, fui aluno da Gracie Miami, iniciei uma amizade com o Pedrinho Valente. Na época ele era o único faixa preta da família Valente, fora o pai. Os outros irmãos não eram faixas pretas, que é meu amigo até hoje. E é até uma injustiça que deveriam consertar, porque eu não deveria estar no terceiro grau, já devia estar mais na frente, que eu passei, até a roxa 15 anos, só na azul passei uns 12 ou 13, sei lá, depois eu faço essa conta, não quero falar bobagem. Quando eu voltei dos Estados Unidos a primeira vez, Boca andava muito frustrada, a coisa começou daí. Porque tinha ido reconhecer uma faixa preta lá na federação e o Derval não quis reconhecer. Eu nunca conheci esse Derval, sempre achei ele aquele senhor com cara de quem fez jiu-jitsu na época do Ronca, um cara de quem não sabe nada de nada de nada. Então eu nunca quis trocar muita informação com esse sujeito. Mas Boca, que era um cara legítimo e top, estava muito frustrado. Boca tinha vindo de Gutenberg, que é meu amigo, que é faixa preta do Carson Gracie, super legítimo, uma pessoa super educada. E depois descobri que Guto também estava, e estava ali um frenesi, as pessoas se desentendendo, e tinha acabado a Gracie Barra, a famosa Gracie Barra, tinha sido implementada em Pernambuco. Eu já tinha uma admiração pela marca, pela Gracie Barra, pelo Carlinhos, pelos atletas que a Gracie Barra tinha, o Roleta, que eu adorava,
o Roberto Gordo, que fez toda aquela revolução na minha guarda, o Roleto também foi revolucionário, chamavam de esquijitsu, né? De esquisito o jiu-jitsu dele. Então e batia de frente com a Carson Gracie, que era a grande campeã, né? E eu admirava muito a Gracie Barra e já queria, de certa forma, estar junto aí das pessoas, o Fábio Gugel, que já batalhava aí em final de absoluto com a Mauri Bittetti, que era da Carson Gracie. Hoje todos são meus amigos, né? E aí eu tinha uma vida, eu brinco dizendo que sempre tive uma dupla nacionalidade no Brasil. Eu sempre tive uma vida em Recife, de onde vem minha raiz principal, e que inclusive muito me orgulha. E tive sempre uma vida em São Paulo, onde morava minha avó, morava a irmã mais próxima da minha mãe, meus primos, que vinham de férias. E depois, com 19 anos, eu tive o primeiro apartamento lá. E depois nunca mais deixei de ter casa em São Paulo. Em época de colégio também, eu vivia por lá, enfim. Então eu sempre estive ali, né? A principal cidade do Nordeste, a principal cidade do Sudeste do país. E eu tinha muita pena, porque eu vi os outros lugares se desenvolvendo e via Pernambuco, que é uma cidade realmente peculiar. Eu me lembro, na escola de meu filho, havia 3 pessoas apenas em Pernambuco que tinham sobrenome estrangeiro. Na escola de São Paulo, que é um dos mais tradicionais colégios de São Paulo, Visconde de Porto Seguro, quase todo mundo tinha sobrenome estrangeiro. Então, assim, lá no Nordeste ainda é o Brasil puro. Um moleque daquele treina um dia inteiro por um pacote de biscoito, um povo guerreiro, e não tinha campeão. O próprio Boca, que possivelmente teria sido campeão mundial, não chegou a ser. E aí essa coisa começou a se agravar, só que eu não tinha tempo para fazer uma análise mais minuciosa, porque já emendei na viagem para a Universidade de Barcelona, né, já depois da faculdade, já nos cursos depois da principal graduação. E quando voltei ao Brasil, em definitivo, porque fui pai em 2006, um camarada que andava lá por Boa Viagem pelo Acaiaco, o Acaiaco ainda era um troço super de moda, chamava Michel Pastel, eu não sei, eu sabia o sobrenome dele, Lango, é um troço assim, um sujeito de Brasília, que a gente andou muito junto ali na brincadeira. Esse cara é policial hoje, me chamou para ir na Gracie Barra, eu parar de fazer jiu-jitsu assim competitivo, e ele super empolgado. Primeiro dia eu fui logo, finalizei ele, plau, e no cacete com outros faixas azuis, né? E aí diziam que o Zé Radiola era o grande tumultuador, a gente não gostava do Zé Radiola, ninguém gostava, e eu conheci o sujeito, é um cara super carismático, engraçado, né? Pá. E aí a gente desenvolveu uma amizade relâmpago. Eu tive ansiedade, porque fui pai do Lui, então eu tive aquele negócio de ataque de pânico. O cara não sabe nem de onde vem, quando vê o coração acha que vai morrer. Ele me visitar no hospital, eu vivia na casa dele, estava no aniversário do filho, ele fazia confidências a mim, etc e tal. E eu comecei a ver que aquela relação dele com a federação era uma relação realmente não institucional. E comecei a idealizar. Eu, como tinha voltado ao jiu-jitsu, havia figuras novas, como o Otávio, que foi o que eu enxerguei mais talento, e não é à toa que o sujeito foi campeão mundial, como eu sempre disse a ele que ele iria ser, né? Umas figuras novas, os garotos já estavam mais graduados que eu e bem mais fortes, né? Monstros, moleque muito forte, o Vitor, irmão do Braulio. O Braulio eu já conhecia desde a época do judô, depois ele estudou no Colégio Boa Viagem, e enfim, já fui mesário de luta dele, já dei carona, enfim. Sabia o sobrenome dele, que é bem estranho, Estima, muito antes de nego saber como era o nome todo dele. Conheço a mãe, o padrasto, o povo todo, enfim. E aí o negócio, a gente tinha uma amizade, eu e Zé, eu queria organizar aquilo sem precisar ter o atrito. Fiz uma proposta de a gente abrir outra Gracie Barra e botar o Otávio como professor. E aí o negócio azedou, rapaz. O cara não gostou muito da proposta, para resumir. Ele tinha um perfil meio assim de
muita garganta, de falar e tal. Eu nunca fui de falar muito, sempre fui mais de agir. Terminei abrindo fogo contra ele, escrevi uma carta, disse que ia sair da academia, botei logo a real do que eu tinha visto lá. Na academia, saí da federação, escrevi pro Carlinho na época. O Zé estava ainda naquele negócio de que esse bar é o único caminho possível no jiu-jitsu. E isso dava um poder em Pernambuco e isso alavancava aquela relação na federação nada institucional, que muito fez mal ao jiu-jitsu naquele estado. Que eu muito lamento, porque eu não vivo do jiu-jitsu e eu também... Quem me conhece sabe que o meu convívio com Pernambuco era mínimo durante o ano. Eu diria que eu passava 2 meses por ano ali. Não é? Aí tive que cuidar de outras coisas, do meu filho, que teve uma batalha de guarda, etc e tal. Tive uma briga com o Zé Radiola, fiz uma publicação num veículo de grande circulação, esculachando. Me arrependo, porque esculachei a mulher também e tudo que tinha do lado de lá. Ele tem uma destreza enorme em fazer raiva aos outros. Aí depois teve um outro episódio, que teve um campeonato aí, que eu fui ao campeonato e ele andou me olhando, e aí eu discuti, aí deu outro esculacho, aí eu estava no meio, literalmente no meio, sozinho, no meio de 30 alunos dele, deu um esculacho. Aí ele ainda tentou, assim, dar um soco, assim, meio sem noção, e eu tirei no ar, e aquela coisa de mentir. No outro dia tinha nego dizendo que o sujeito me bateu. É bobagem, essas meninices aí de... Não me bateu, ninguém me bateu, nunca apanhei de seu ninguém, pelo contrário. Ele me meteu os processos na justiça, teve um até que curiosamente foi em Jaboatão. Como é que o cara vai processar? Eu vou te botar 3 na comarca de Recife e outro em Jaboatão, que é o lugar que ele não é de Recife. Jaboatão é outra cidade, outro mundo, né? E aí uma juíza lá me condenou quase que a revelia. O advogado ainda tentou, que era difamação, tentou usar daquele artifíciozinho de retratação que anula a pena, mas a juíza mesmo assim, mesmo sabendo que eu morava fora, condenou. Mas depois o processo foi anulado, né? Não é nem revisto, foi anulado. Anulado mesmo. Porque não tinha nem citação válida. Depois, nós que temos uma vida financeira saudável e que temos um rol de amizades relevante, é que somos os políticos que usamos da influência, né? Depois, esse camarada se candidatou a vereador de Jaboatão com o sujeito que sempre foi amigo dele, que uma das razões de eu sair da academia, que ele fazia sempre umas alianças com esse cara que era o político, o tal do Daniel Pessoa, um rapaz mais ou menos da minha idade, desse tipo de política que a gente está vendo aí, que é uma maravilha no Brasil. O Brasil hoje vive o maior escândalo de corrupção da história da raça humana. E o Daniel Pessoa era um mero encarregado do Cadoca, que era outro político aí desse, muito fino, pernambucano. Então, e eu, como sempre fui, falo o que tenho que falar, não tem menor tipo de arrudeio. Então depois aí o Zé passou a ser passado, eu tive outros oponentes na vida, no meu negócio, na minha vida pessoal. Muita gente alimenta, hoje mais não, mas alimentava a ideia de que eu era inimigo do Zé, inimigo nenhum, zero. Pelo contrário, alguns anos até escrevi dizendo que não queria me meter, que não tinha nada contra ele, porque estavam brigando aí em 2012 ou 2013 de novo, e aí algum palhaço, algum engraçadinho foi dizer que eu tinha... Pô, isso é igual a falar de ex da ex. Eu nem lembro por que eu acabei com aquela mulher. O Zé Radiola é passado do passado. Mas aí vamos voltar. Aí eu treinei na academia, saí e eu tava eu não sabia mais nem dar um soco direito, aí eu queria treinar kickboxing e aquela coisa toda. Daí onde surgiu uma grande amizade com o Paulo Zorello, que foi meu professor. E no jiu-jitsu eu fiz uma amizade com o Celso Vinícius, que eu gostava muito da linhagem do Roberto Gordo. Depois essa amizade não deu muito certo, porque ele entrou em negócio de Ryan Gracie, e eu tenho uma absoluta reticência com a marca Ryan Gracie, pela minha filosofia de vida e pelo que o camarada Ryan representou.
São coisas absolutamente antagônicas. E aí eu simplesmente segui meu caminho, me cercando do que havia de melhor, de professores. Né? E aí fui até a preta, depois fui até a preta no kickboxing, pedi que depois fui buscar minha preta no judô, que estava perdida desde 94. Depois pedi para o mestre Moura, que era o mais graduado que tinha na época, para assinar minha preta, né? O Lauro Figueroa, que representava ele, e o Zé também tinha uma amizade com ele, porque o sujeito era um cara mais graduado, foi aluno do George Grace, porque ninguém podia fazer graduação nenhuma pelo Estado, imagine. Todo mundo em outras federações, porque o Derval simplesmente cesseava todo mundo do acesso, usando tecnicalidades absolutamente esdrúxulas, porque dava para ver que ele não tinha a menor condição sequer de adimplir com as exigências, né, para a abertura e manutenção de uma federação desportiva à luz da lei, né? No caso, a lei Pelé, a lei, não sei se já foi mudada isso na época. O que eu fiz na época? Eu disse, eu vou abrir fogo contra esse filho da puta tudinho. E convoquei uma reunião e chamei todos os faixas pretas do estado. Meu filho está aqui escutando a história, que ele já escutou outras vezes. E não foi ninguém. Foi Alfredo, Belo, Fevo, o sujeito foi o homem. Foi o Gutenberg, o homem também. O Latuf foi, mais um talvez. O resto morto de medo, porque eu já estou ali entrando no entendimento com o Derval, então eu não quero prejudicar. Então, eles fizeram a mesma coisa que se você for um preto, na época do Apartheid, que não pode andar no elevador da frente. Imagina, eu num prédio que o pessoal diz, não, aqui não anda negro no elevador da frente, não. Todo dia eu ia carregar um negro comigo no elevador. Só de sacanagem. Então, o cara que fizesse isso, o preto que aceitasse ir comigo no elevador, ele estaria cometendo erro. Eu, se fosse o preto, não iria. Por quê? Porque eu estaria traindo todos aqueles que, como eu, meus pares, são vítimas dessa injustiça. Eu só iria se todos pudessem ir. Aí eu diria, bom, meu irmão, pode vir que todo dia eu levo um diferente de vocês. Mas aí o ser humano é safado, principalmente no meio onde o ego impera, e o ego é o maior inimigo do amor. Então todo mundo que podia entrar ali e fazer um acordo, se agachava. O negócio nunca andou, como eu disse, em 2012, 2013 estava maior brigalhada ainda. Em 2012 eu tenho isso em vídeo, e muitos documentos que eu tenho em vídeo, o Derval pedindo na Confederação Brasileira, eu filmei com um relógio que eu tenho que ter uma câmera, o 8º grau, a uma pessoa que nunca existiu, nunca foi federada. E o professor Álvaro Mansur, um camarada decente, meu amigo, como são todos, o Carlinhos recentemente assinou uma carta de elogios, dizendo que Thiago é um orgulho para a Gracie Barra, federação. Carta essa que foi feita também pelo Thiago Camilo, judô, pelo Paulo Zorello, do kickbox. Então, aos opositores que dizem que alguma conquista minha é fruto do dinheiro, eu acho que eu deveria ter gasto muito dinheiro dessas pessoas, nunca gastei nenhum real. Então, nem influência, nem nada. São meus amigos, pessoas que eu admiro. Então, o que acontece? Nesse esquete aí, o conflito continua a existir, todo mundo continua excluído. Eu fiz a minha preta por Pernambuco, como era de direito. Depois já passei para Gracie Barra de novo, porque o Zé Radiola saiu de lá, tardiamente, porque não há mais espaço no jiu-jitsu para aquela coisa sem educação, sem intelectualidade. Competição é uma pequena parte do jiu-jitsu. E mesmo assim, o campeão mundial, os 2 campeões mundiais que saíram de lá, que inclusive saíram antes da preta de lá, mas começaram lá, que é o Braulio e o Otávio, são apenas 2. No universo de quantos? Entendeu? Faixa colorida não se pode contabilizar, como disse o próprio Rômulo Barral aí há pouco tempo. Então, em suma,
eu escrevi para o Carlinho na época, denunciando, porque, como eu disse aqui nessa explanação, na época havia, e ainda há, um potencial imenso, a principal cidade do Nordeste do Brasil, de formação de novos campeões, né, de novos atletas, né? E isso foi absolutamente suprimido por toda essa sacanagem. E o destino é sábio, o tempo é o senhor realmente das razões. Hoje, meu filho é parte da Aliança, eu da Gracie Barra, ele da Gracie Barra, eu da Aliança, e a gente não sabe exatamente quem é que a gente admira mais, e posso ser parte das duas, são escolas co-irmãs. E, como eu disse, eu resgatei até a graduação do judô, com meus grandes amigos, não só o Thiago Camilo, mas o Macaqueba, que é o principal sensei em atividade no Brasil, o Shakishi, que é o grande patrono do judô brasileiro, foi o primeiro medalhista olímpico, é muito meu amigo, Sensei Ishii, um beijo, um abraço para os dois. E todos os outros, o Pedrinho Valente hoje é o dono da maior academia de artes marciais, no caso de jiu-jitsu, né, do mundo. A Valente Brothers, que puder dar uma olhada, um negócio que eles construíram, um edifício só para jiu-jitsu, negócio fantástico. Sou fã dos caras. Fizeram um museu lá resgatando toda a história, a origem, todos os períodos japoneses, fantástico, né? Um tatame com a mola tal que brilha, pisca e solta fumaça, absorve impacto não sei de onde. Os caras fizeram um negócio fantástico. A Gracie Barra é o que é hoje, a Aliança é o que é hoje, e eu estou muito feliz. E aí, infelizmente, o estado que já é prejudicado, o Nordeste é uma região prejudicada, ficou mais prejudicado ainda. Hoje tem lá esse negócio Zé Ritim, que eu acho uma coisa que deveria ser mudada, né? Porque eu não admitiria como aluno fazer parte de uma academia cuja logomarca é igual a outra, só muda a cor. Ao invés de um triângulo em G é um ZR, a retícula de fundo é igual, o lugar da localidade é igual, só que uma é a maior do mundo, fundada pelo filho do fundador da arte marcial, presidente da Federação Internacional, entendeu? Não dá pra mim, não dá pra não dá pra eu entender. E hoje o que temos lá parece que estão brigando de novo. Eu não tenho nenhuma sugestão de quem é que deve assumir a presidência. Parece que o camarada lá, o Derval, vai entregar. Eu não quero nem saber, quero que se explodam. Mas acho que essa história tem que ser contada, porque nós estamos simplesmente 11 anos depois do primeiro conflito com o pessoal em 2006, né? 17 anos depois, 18 anos depois do primeiro conflito do Boca com a questão da faixa dele. O Boca não foi mais um campeão mundial, como poderia ter sido, um atleta que não deixava nada a desejar, um Braulio, um Otávio. Pelo contrário, eu acho ainda, muito mais casca grossa. Era um cara que, na época, ia representando Pernambuco para dentro da Carson Gracie, trocava com os caras, a Micice do Minotauro na época, e trocava com o Paulão, com o pessoal todo. Mas e esses meninos, Braulio e Otávio, nunca foram para Vale Tudo, nem para MMA que prestasse. O jeito que quer ir para o MMA, vá para o UFC, onde estão os melhores. Ah, não tem um evento no Japão. Ah, não tem... Não faz sentido. Com Kron Gracie, lutou o evento... Pô, desculpa. Primeira divisão. O Roger foi para o final da fila, foi lutar com quem viesse. Não quero saber de negócio de bolsa, eu quero ser o melhor. Esse é o espírito do competidor de verdade. O Demian Maia, mesma coisa. O Zé Aldo, que muitos não sabem também, vem de jiu-jitsu, mesma coisa. E the list goes on and on. Então eu queria contar isso. Como eu disse, eu não tenho mais nenhuma inimizade, nem nada pendente, eu sou absolutamente satisfeito com todas as resoluções que eu dei aos maus sujeitos e aos bons sujeitos que eu encontrei nesse negócio aí em Recife. Desejo de coração que achem uma boa solução, que cresçam, que o jiu-jitsu cresça. Não tenho absolutamente nada contra ninguém que cerca o Zé Radiola, como eu já disse, nem com relação a ele, é ex do ex. Já foi o problema vigente na minha vida.
E outros também, eu tive outro problema aí com o outro camarada aí conhecido, também é passado, né? Esse até ficou um pouco mais sério que eu com o Zé Radiola, porque o camarada andou falando demais que ia fazer acontecer comigo, e quando a questão é pela honra, não tem esse negócio de faixa, né? Nem de luta, até porque você não pode pegar um camarada em atividades, pega qual é o nome desse cara que vai lutar agora com a disputa de título, com o Demian Maia? Eu esqueci o nome do sujeito. Você pega um cara desse, pega um outro que pode saber até mais que ele, mas está inativo, a musculatura tá outra coisa, condicionamento de gás, o timing das posições tá outra coisa, o cara vai apanhar. Então, se tiver uma disputa pela honra, o cara vai brigar no campo do inimigo. Quando Hitler decidiu usar os Panzers para ao invés de ser aquela coisa de background, tanque de guerra, usar mesmo como uma espécie de, vamos dizer, androide, e fez aquela estratégia, por que ele fez aquilo? Por que os maiores guerreiros do mundo não eram os maiores de tamanho, ou estavam mais anabolizados? O negócio se ganha aqui e aqui, né? Quando é pela honra, meu irmão, é hora que o menino vai chorar e a mãe não ouve, como dizia o saudoso grande mestre Carson Grace. E aí vamos ver aqueles que conseguem lidar com situações realmente extremas, que não é qualquer um, né? O UFC é ambiente controlado, você sabe, só vai rolar porrada e tem um juiz. O campeonato de jiu-jitsu também. Mas quando o ambiente não é controlado, aí é que você vê quem são os verdadeiros homens. Tá bom? Um abraço aí, um abraço a todos, obrigado. Espero não ter sido tão... não ter demorado tanto, mas é que realmente eu tenho que dar essas voltas para poder deixar completo, senão o neguinho termina dizendo, mas esse e aquilo, não tem mamamá nem mimimi. Um abraço.